Olá, 7h13 da noite, semana terminando e o SBT News dessa sexta-feira, 13 de novembro, começa agora. Na edição de hoje, você vai ver que a sessão de julgamento do governador afastado Carlos Moisés, no primeiro pedido de impeachment, já tem data para acontecer. A votação decide se ele perde o cargo em definitivo. E você vai ver também como estão os preparativos para as eleições nas principais cidades catarinenses. A expectativa para um pleito em plena pandemia. O SBT News está no ar. Nesta sexta-feira, Florianópolis foi palco de um protesto. Moradores se mobilizaram depois da morte de um jovem na madrugada de quarta-feira na costeira do Pirajubaé. A manifestação aconteceu por volta do meio-dia em uma das rodovias mais movimentadas da capital e a rodovia foi bloqueada. A principal ligação do centro da capital catarinense com o sul da ilha virou um cenário de guerra. Moradores do bairro Costeira do Pirajubaé fecharam a rodovia SC 405 por cerca de 1 hora, em protesto contra a morte de um adolescente numa troca de tiros entre policiais e traficantes. A tensão teve início na noite de quarta-feira, quando a polícia recebeu a informação de que 2 homens estavam amarrados em um poste, prestes a serem executados por um grupo criminoso. Ao chegar na comunidade, a polícia foi recebida a tiros. Na confusão, um menor de 12 anos foi atingido e morreu no local. A polícia suspeita que esse adolescente fazia parte da facção que comanda o tráfico de drogas na região. Depois da troca de tiros, a PM fez uma varredura no local, mas ninguém foi preso. Foram encontradas 2 pistolas de calibre 9mm, munições e porções fracionadas de entorpecentes, prontos para a venda. Segundo a Polícia Militar, a presença de criminosos armados na região é diária e a corporação vai intensificar o policiamento preventivo na comunidade. E reitera que a morte do adolescente se deu durante a troca de tiros com os criminosos. 27 de novembro, essa é a data do julgamento do primeiro pedido de impeachment de Carlos Moisés, definida pelo Tribunal de Júri. Mesmo dia em que Daniela Rainer completa 1 mês em frente ao governo do estado. O processo de impeachment contra Carlos Moisés, motivado pela equiparação salarial dos procuradores do Estado, foi admitido pelo Tribunal de Júri no dia 24 de outubro, depois de uma longa sessão de 15 horas, que começou na sexta pela manhã e encerrou na madrugada de sábado. Por 6 votos a 4, a comissão mista, composta por 5 deputados e 5 desembargadores e presidida pelo presidente do Tribunal de Justiça, decidiu afastar o governador. O processo denunciava Moisés e Daniela Rainer, mas a vice foi absolvida e com o afastamento do governador. No dia 27 de outubro, ela assumiu interinamente o governo do estado. Há 18 dias no cargo, já fez várias mudanças e trocou os nomes do primeiro escalão do governo. Foi a Brasília, deu várias entrevistas e na semana passada encontrou com o presidente da República na formatura da PRF. Neste mesmo tempo, pouco se sabe de Carlos Moisés, apesar de ter dito em coletiva que aproveitaria os dias afastado para se aproximar das autoridades, teve uma única aparição em público. Visitou o presidente da LESC, deputado Júlio Garcia, e publicou foto com ele nas redes sociais. Moisés aguarda o julgamento do primeiro pedido de impeachment, que está marcado para o dia 27 de novembro, aqui no plenário da Assembleia Legislativa. No roteiro do júri, Ralph Zimmer Jr., autor da denúncia, e o governador afastado poderão se manifestar durante 30 minutos. Na sequência, eles serão interrogados pelo presidente do TJ, pelos membros da comissão de julgamento e pela defesa e acusação. Depois das manifestações, acontece o debate oral, quando a defesa e a acusação poderão usar a palavra por até 90 minutos cada, com direito à réplica e tréplica de 60 minutos. O presidente do tribunal discute com cada membro da comissão julgadora o objeto da acusação. Por fim, o relatório resumido, com fundamentos de acusação e defesa, além das provas, é apresentado para que a votação comece, com pelo menos 7 julgadores. Tudo leva a crer que ele será devolvido ao governo do Estado. Não só pela tendência da deliberação dos magistrados, pela maneira que já votaram lá atrás, quando do afastamento de Carlos Moisés, mas também
pela própria predisposição dos deputados, que queriam derrubar o governo, assumi-lo e fazer um grande loteamento. Não conseguiram, porque Daniela Rainer acabou preservada e hoje responde interinamente pelo governo do Estado. Como não foi possível a derrocada do governo, entre ela ser confirmada, podendo ser uma ameaça, como candidata à reeleição em 2022, e a volta de Carlos Moisés, a solução menos traumática para os senhores deputados é, sem dúvida nenhuma, absolver Carlos Moisés. Carlos Moisés precisa de 4 votos a favor para retornar ao cargo de governador. Caso não consiga, ele é destituído do cargo e inabilitado para o exercício da função pública. Lembrando que Moisés ainda responde a um segundo processo de impeachment sobre os respiradores. O relatório da denúncia já foi entregue ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Agora o presidente do TJ deverá distribuir cópias aos demais membros da comissão. E agora a gente fala de eleições. Vamos ver como está a expectativa para o domingo de eleições nas principais cidades catarinenses, começando pela maior cidade do estado. O repórter David Sacramento tem as informações de Joinville. Olá, Cibele. Olá a todos que estão acompanhando a gente aí no SBT News. Aqui em Joinville, as urnas já recebem os últimos retoques para amanhã serem levadas aos locais de votação. Aqui em Joinville, são 104 locais e a Faculdade Cinecista é a que recebe mais eleitores, 9.442 no total. O município conta com 1.188 sessões. No momento da apuração dos votos, a Rua Jaguaruna e o estacionamento do Carl Hansen, que compreende o lado da Rua Orestes Guimarães, ficam interditados. Para os eleitores que quiserem se deslocar, vão poder contar com o serviço de ônibus na cidade, que vão operar com horários especiais, das 6 da manhã até as 6h30 da tarde. E para saber as informações, quais são os ônibus que vão estar rodando, as linhas, é só entrar no site onibus.info. Volto com você aí no estúdio, Cibele. Em Chapecó, os ônibus vão ter horário especial no domingo. A cidade tem cerca de 151 mil votantes. As informações com Vanessa Pressoto. Aqui em Chapecó já está tudo preparado para as eleições 2020 que acontecem neste domingo. Aqui na cidade, o total de votantes é de cerca de 151 mil eleitores. E para garantir que todas as pessoas tenham acesso à votação, os ônibus vão ter um horário diferenciado. O esquema para atender a demanda foi definido entre a empresa que presta serviços aqui no município, juntamente com a administração municipal. A autoviação vai circular nos bairros de Chapecó desde as 6h30 da manhã até as 5 horas da tarde. Vamos para o litoral norte. Em Itajaí não tem segundo turno para prefeito e nessas eleições serão eleitos 17 vereadores, 4 a menos do que no último pleito. Quem tem as informações é a repórter Grace Cezemel. Itajaí é o 6º maior colégio eleitoral do estado e por aqui 147.784 eleitores estão aptos a votar. As mulheres são a maioria e correspondem a cerca de 52% do total. Em Itajaí temos 5 candidatos a prefeito e 370 para vereador que disputam as 17 vagas na Câmara. E olha, as preparações para o domingo já estão acontecendo aqui na cidade. Teremos 58 locais de votação, o maior deles é na Univale. As urnas também estão aqui no ginásio Gabriel Colares e devem permanecer aqui até amanhã, quando serão distribuídas. E para garantir que tudo aconteça da melhor forma possível, a Polícia Militar vai fazer uma operação. 63 PMs devem trabalhar exclusivamente nas eleições. E além das questões de segurança, eles também vão fiscalizar as questões sanitárias. A empresa que faz o transporte coletivo da cidade também anunciou que vai disponibilizar algumas linhas a mais no domingo e os itinerários podem ser conferidos diretamente no site que aparece aí na sua tela. Grace Cezemel para o SBT News. Depois do intervalo, nós vamos saber como estão os preparativos e as expectativas para as eleições em outras cidades nesta reta final para o pleito de 2020. Nós voltamos já.
eleições, Blumenau tem cerca de 240 mil eleitores. E uma curiosidade, a maioria são mulheres, de 45 a 69 anos. Por lá já está tudo pronto para o domingo. Cerca de 240 mil eleitores estão aptos a irem votar aqui em Blumenau no próximo domingo, nas 600 sessões eleitorais espalhadas pela cidade. O maior número de eleitores está na faixa etária de 45 a 69 anos, com predominância das mulheres. Os maiores colégios eleitorais da cidade são a FURB, que deve receber cerca de 10.400 eleitores, seguido pela escola Hercílio Deik, que deve receber 10.100 eleitores, e a escola Santos Dumont, que vai receber cerca de 9.000 eleitores. E é por isso que a Polícia Militar estará nas ruas da cidade desde o sábado, véspera de eleição, com a Operação Eleição Segura, que irá contar com todo o efetivo operacional para levar segurança até as zonas eleitorais. Aqui de Blumenau, para o SBT News, Estevão Limana. Vamos ver como está o clima de pré-eleições em Lages. A repórter Ana Carolina de Lima tem as informações. Olá, aqui em Lages, a principal alteração foi de algumas zonas eleitorais. Então, bastante atenção se você vota aqui em Lages. O seu local de voto também pode ter sido alterado. Quem antes votava no Serrano Tênis Clube, que é um colégio particular, agora pode votar na escola Cora Batalha. O Serrano Tênis Clube foi extinto das eleições. Quem votava na escola Valdo Costa, que está em reforma, agora deve se dirigir ao Colégio Industrial. E também está em reforma a escola Eduardo Amaral. Por conta disso, as pessoas que votavam lá devem ir para a Capela São Francisco. Mas a gente vê um clima ainda bastante tranquilo aqui em Lages quanto às campanhas eleitorais. E nesse domingo, mais de 123 mil pessoas devem escolher entre 6 opções quem vai governar Lages em 2021. E a gente, é claro, segue acompanhando. Voltamos ao estúdio. E no sul do estado, em Criciúma, o 7º maior colégio eleitoral de Santa Catarina, os horários de ônibus vão ser ampliados para atender os mais de 146 mil eleitores. O repórter Marco Búrigo traz as informações. Aqui em Criciúma, o transporte coletivo vai funcionar com horários diferentes no domingo, em virtude das eleições. Os horários vão funcionar de acordo com cada localidade aqui da cidade. Criciúma possui 146.371 eleitores e a Associação Criciumense de Transporte Urbano visa atender cada votante aqui da cidade. A tabela específica com os horários dos ônibus está disponível no site da CTU e também pelo aplicativo Movit. Em relação à segurança no dia das eleições, no domingo, a 6ª região da Polícia Militar, ela contará com 550 policiais militares escalados para o domingo. E eles serão divididos nos 27 municípios que compõem aqui a região carbonífera e também a AMESC, a região de Criciúma e também no extremo sul de Santa Catarina. Conforme a PM, as pessoas devem procurar a Polícia Militar através do telefone 190 e também pelo aplicativo PMSC Cidadão. Voltamos ao estúdio. E agora, na série de reportagens sobre as eleições, vamos conhecer os desafios do próximo prefeito de Blumenau, o 3º maior colégio eleitoral de Santa Catarina, com mais de 240 mil eleitores. Como ter uma Blumenau mais eficiente, mais enxuta, menos burocrática e que saiba quais são os reais interesses da população. E como isso será feito nos próximos 4 anos? Essas são algumas perguntas que devem estar em nossas mentes. Não cabe mais no orçamento da Prefeitura de Blumenau, ou na cidade de Blumenau, ter a Prefeitura do tamanho que ela é e a Câmara de Vereadores do tamanho que ela é. A gente precisa reduzir essa estrutura. Então, fazer com que sobrem recursos do que é arrecadado em Blumenau para ter recursos próprios para investir na infraestrutura da cidade. Nós precisamos de alguém que faça a gestão da cidade com a cidade. Com cerca de 360 mil habitantes, Blumenau arrecada em média 300 milhões de reais em impostos a cada 6 meses. Só que por conta do Pacto Federativo, pouco desse dinheiro volta para ser investido na cidade. O novo prefeito de Blumenau vai precisar ter olhos atentos ao setor do comércio e varejo. Com a pandemia, a cidade perdeu diversas lojas e novos empresários
têm encontrado dificuldades para se instalar no município. É importante a participação do empresário. O empresário ele tem que participar porque ele precisa ajudar a dividir essa carga. Porque é ele que gera o emprego, é ele que paga o salário. Mesmo diante desse cenário, Blumenau é uma cidade forte e que sabe ser próspera. No próximo domingo, cerca de 240 mil pessoas estão aptas a escolherem seus representantes, entre 371 candidatos a vereador e 12 candidatos a prefeito, um recorde na história democrática da cidade. São eles a deputada Ana Paula Lima, do PT, Débora Arenharte, do Cidadania, Georgia Faust, do PSOL, deputado Ivan Nates, pelo PL, Jairo Santos, do PRTB, o ex-reitor da FURB pelo PDT, João Natel, o ex-prefeito de Blumenau, João Paulo Kleinubin, do Democratas, o atual prefeito da cidade, Mário Hildebrand, do Podemos, Mário Cato, do PCdoB, promotor Odair Tramontim, do Partido Novo, deputado Ricardo Alba, do PSL e Vanderlei Lauretti, pelo Avante. Mais de 5 milhões de catarinenses vão às urnas no domingo e é sempre bom lembrar das recomendações e das mudanças deste ano. Mesmo com a pandemia, a votação desse ano continua sendo obrigatória para todos os eleitores de 18 a 70 anos. Para quem é do grupo de risco ou está fora do domicílio eleitoral, é necessário justificar a ausência. E nesse ano, só pela internet. Todas as informações importantes ao eleitor estão no site do TRE Santa Catarina, no cartório eleitoral virtual. É necessário também conferir o local de votação. Por causa da pandemia, muitos locais foram alterados e é preciso conferir antes de ir à sessão. Além disso, para quem vai justificar, é importante saber que neste ano tudo será feito pela internet. Seja pelo aplicativo e-Título, que é possível baixar pelo celular, ou por o site justificatse.jus.br. Se sua situação estiver regular, se você já conferiu o local de votação e vai às urnas, aí é necessário ficar atento para o que levar. Nesse ano, o checklist inclui a máscara e algumas recomendações em relação à Covid-19. No dia das eleições, então, a gente recomenda que o eleitor leve um documento de identificação com foto ou o e-título, caso tenha a foto do eleitor no aplicativo. A gente recomenda que o eleitor utilize a máscara do momento que sair de casa até o seu retorno. A gente também sugere que o eleitor leve a própria caneta para assinar o caderno de votação, já que esse ano nós não vamos coletar a biometria na urna. Por causa da pandemia, a votação vai começar 1 hora mais cedo, às 7 horas da manhã, com preferência para idosos até às 10 horas. E até às 5 horas da tarde, todos os catarinenses terão o direito e o dever de escolher os representantes que vão governar as cidades do estado pelos próximos 4 anos. Faça chuva ou faça sol, se puder, vá votar. E depois de uma semana de muita chuva pelo estado e instabilidade no céu de Santa Catarina, o fim de semana deve trazer sol e bastante calor, olha só. O fim de semana começa com muito calor e temperaturas subindo. O sol deve aparecer em todo o estado sem previsão de chuva. E o sábado deve ser bastante abafado. No extremo oeste, os termômetros chegam aos 36 graus. Em Florianópolis, mínima de 20 e máxima de 31. Já em Joinville, máxima de 32 graus. E em Blumenau, 34. No domingo, os termômetros sobem ainda mais e a chuva aparece principalmente ao longo da tarde, com pancadas isoladas em todas as regiões. Em Criciúma, máximas de 32 e em Lages de 25 graus. Já no oeste, as temperaturas caem um pouco por conta da chuva e não passam dos 26 em Chapecó. E todas as dúvidas dos eleitores também podem ser tiradas no nosso portal scc10.com.br. Aqui estão todas as informações e a cobertura desta eleição. Você confere agora alguns destaques. A notícia principal é um tira-dúvidas mesmo,
com perguntas e respostas. Você pode acessar e ter acesso aos locais de votação, horários, cuidados com o coronavírus e outras dúvidas comuns. Vale a pena acessar. Tem outros destaques também, você fica muito bem informado no scc10.com.br. Uma ótima noite para você, um excelente fim de semana. Lembrando que a gente se encontra no domingo, durante a cobertura especial das eleições aqui no SBT Santa Catarina e no nosso portal SCC10. Acompanhe e até lá!